Ok, vamos começar então o estudo da seção 2.2, que trata sobre limites de função, ok? Ainda de uma maneira um pouco intuitiva, ok? A gente não tem as regras operatórias que vão ser apresentadas depois. Mas vamos ver como é que o autor apresenta esse conceito para a gente aqui na seção 2.2. Vamos lá. Então, um resumão da seção 2.2, limite de uma função. Como a gente viu na sessão anterior, tanto para calcular tangentes quanto para calcular velocidades, a gente precisa pensar em cálculo de limites. Vamos considerar como exemplo motivador a função f de x igual a x² menos x mais 2. E vamos analisar os valores que essa função atinge quando x se aproxima da abscissa 2. Os cálculos estão feitos aqui, ó. Na segunda coluna, os valores são as contas efetuadas, né? São as contas x² menos x mais 2 efetuadas nos valores de x das colunas da esquerda. Então, no primeiro quadro você tem valores se aproximando de 2 pela esquerda, e no segundo quadro valores que se aproximam de 2 pela direita, né? Começa em 3, vai diminuindo, 2,5, 2,2, chegando a 2 mais 1 milésimo. E no quadro da esquerda você começa com 1,5, 1,8, vai chegando a 1,999, que é 1 menos 1 milésimo. E você tem as contas f de x aqui. Analisando as duas colunas da direita, você chega à conclusão intuitiva de que essa conta do f de x se aproxima de 4. Certo? Esse é a primeira motivação dessa seção. Intuitivamente a gente tende a falar, olha, esse limite dessa função aqui, x² menos x mais 2, tende a 4, quando você faz o x se aproximar de 2. Certo? Essa exploração numérica pela esquerda e pela direita nos leva a dizer isso. O mesmo também pode ser dito quando você analisa o comportamento gráfico dessa função. Então, se você pegar um aplicativo e mostrar o gráfico dessa função aí, x² menos x mais 2, você percebe que, eu estou piscando aqui, ó, quando você se aproxima da abscissa 2, aqui embaixo ó, na tela, quando você se aproxima da abscissa 2, essas alturas do seu gráfico tendem a se aproximar da altitude 4, certo? Tanto pela esquerda quanto pela direita do 2, na sua aproximação. Então, intuitivamente, você diria que o limite dessa função f de x quando x tende a 2 seria 4. Ok? Apesar de ainda estar na coisa intuitiva, na esfera intuitiva, a gente já pode registrar a notação que a gente usa. A gente escreve LIM, limite, x flechinha 2, e a leitura é limite quando x tende a 2, da função, ou da conta, né? Entre parênteses, x² menos x mais 2 igual a 4. Agora, é bom alertar, já no início da uso da notação, que esse sinal igual utilizado, esse signo aí, não tem o mesmo significado desse sinal quando você o utiliza em aritmética. Esse signo igual em expressões aritméticas ou algébricas aqui, né, tem um significado de equilíbrio, de exatidão, de igualdade mesmo, né, como no caso 2 mais 3 igual a 5, é 5. X mais 3 vale 7, então x vale 4. X² mais x menos 2 vale 0, quando x vale essas duas expressões aqui. Menos 1 mais raiz de 9 sobre 2, ou menos 1 menos raiz de 9 sobre 2. Vale, né? Tem um equilíbrio na equação. Quando a gente usa esse sinal, ou esse signo, perdão, de igualdade, numa expressão com a escrita de limite, esse signo, esse significante aí não tem o significado de equilíbrio, de exatidão. Tem um significado de tão próximo quanto se queira. E a gente vai voltar a falar, frisar isso. Então, né, a gente põe os dois tracinhos, mas o significado desses dois tracinhos aí é diferente do significado de 2 mais 3 igual a 5. Bem diferente, não é nada parecido, certo? O significado é de se aproxima, chega tão próximo do 4 quanto se queira. Então essa notação aí, ó,
limite de f de x quando x tende a A igual a L, que é muito utilizada, né, deve ser compreendida assim. O limite dessa conta f de x quando x tende a A se aproxima tanto quanto você queira do número L. Tá? Estou escrevendo aí, então a leitura seria: o limite de f de x quando x tende a A é tão próximo quanto se queira de L. Deveria ser compreendida dessa maneira, ou deve ser compreendida dessa maneira. Então, eu friso de novo aqui. Essa grafia aí, né? LIM x flechinha A f de x igual a L, deveria ter uma representação verbal como eu escrevo aqui em azul. A representação verbal, a leitura que você deveria fazer seria: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Perdão, aqui. Deveria ser assim: limite de f de x quando x tende a A é um número tão próximo de L quanto se queira. Ok? Nós pecamos aqui, a gente está dizendo assim que a gente pelo vício de falar é igual a L. Deveríamos falar assim: é tão próximo de L quanto se queira. Bom, essa distinção na significação do registro está na própria definição. Você acha esse quadrinho aí com a definição no livro, e está escrito lá, ó: escrevemos limite de f de x igual a L quando x tende a A, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximos de A por ambos os lados de A, mas não igual a A. Então é de chegar tão perto quanto se queira do número L. Ok? Quando pensamos no cálculo do limite, não interessa o que ocorre com a função sobre a abscissa A, mas sim o comportamento da função nas vizinhanças da abscissa A. Observe nos 3 casos a seguir. Nesses 3 casos a seguir, que serão mostrados nas figuras traçadas no gráfico, o limite de f de x quando x tende a A, tende a L, é L. Olha só. Quando você se aproxima, ponha seus olhos aí, né? Quando você se aproxima da abscissa A altitude do gráfico se aproxima da altura L, tanto pela esquerda quanto pela direita. Nesse outro caso aqui, também, quando você se aproxima da abscissa A, o limite do gráfico se aproxima da altitude L. Mas o F do A não é L, tem uma bolinha vazada lá. Sim, não tem problema. O limite da função é L. Eu não me interesso, não me importo sobre... Não tem importância para mim o quanto vale a função no ponto A, na abscissa A. Aqui nesse caso, nem existe o f de A. O f de A nem é definido. Existe valor funcional para a esquerda do A, valor funcional para a direita do A, né? Mas, quando eu me aproximo do A, eu vejo que os valores funcionais se aproximam da altura L. Então, esse limite de f de x quando x tende a A também é L. Também é essa medida L. Mesmo que a função não seja definida na abscissa A. Bom, vamos para um exemplo mais específico aí. Estime o valor de limite de x menos 1 sobre x quadrado menos 1 quando x se aproxima do 1. Então, eu vou considerar a minha função, f de x igual a esse quociente, né, a função racional. Vejo que essa função racional não é definida em menos 1 e nem em 1, então nem posso pensar na substituição do valor de x igual a 1 aí nessa expressão. Não posso. Né? Eu posso pensar em me aproximar do valor 1 no numerador e no denominador, naquele x do numerador e no x do denominador. Fazendo os cálculos com calculadoras ou explorações numéricas, olha aqui, a conta é x menos 1 dividido por x quadrado menos 1. Quando você se aproxima de 1 pela esquerda e quando você se aproxima de 1 pela direita, você tem a tendência do f de x se aproximar de 0,5. Tá vendo? Pela esquerda, 0,5000 e pela direita, 0,49999, aumentando a quantidade de casas decimais 9 que aparecem ali naquela conta. Então, a exploração numérica nos leva a dizer que esse limite aí tende, né, ou é igual a 0,5. Exploração com calculadora. Se você observar o gráfico dessa função usando um aplicativo, você também observa que para as abscissas, né, para abscissas que se aproximam de 1,
a altitude do gráfico se aproxima, tanto pela esquerda quanto pela direita, se aproxima de 0,5. Então, a exploração do gráfico da função por um aplicativo também te dá uma resposta 0,5. Ok? Eu posso adaptar, construir uma outra função, de nome g, usando a conta da função f, aqui, ó, x-1 por x² menos 1, né? Definindo a g da seguinte maneira: x menos 1 sobre x² menos 1, se o x for diferente de menos 1 e diferente de 1, e valendo 2 para x valendo 1 ou x valendo menos 1. Essa função agora tem o domínio R, né? Apesar de g de 1 ser 2, o limite de g de x quando x tende a 1 continua sendo 0,5, porque essa função aí definida por partes, quando eu vou analisar o limite para x tendendo a 1, eu vou usar a linha de cima para fazer meus cálculos. Eu não vou usar o valor g de 1 igual a 2. Eu vou usar a linha de cima. Então, no cálculo do limite dessa g de x, quando x tende a 1, esse cálculo continua se aproximando de 0,5. Tá? Não me interessa o valor da função no ponto. Me interessa o comportamento da função próximo do ponto x, próximo da abscissa x. Tá bom? Aí, no caso, nessa tela aqui, está só a ilustração, né? Que está vendo um pontinho azul lá em cima, na altitude 2. A função vale 2 quando x tende a 1. Mas, quando você se aproxima de 1, as alturas do gráfico, tanto pela esquerda quanto pela direita, essas alturas aí se aproximam da altitude meio. Não me interessa aquele valor 2 da função no ponto. Tá bom? Segundo exemplo, estime esse valor aqui, dessa função aqui. Raiz quadrada de t² mais 9, menos 3 dividido por t² quando t se aproxima de 0. Bom, eu vejo que eu não posso tentar substituir 0 nessa expressão funcional aí, porque eu não posso anular o denominador. Então, essa função h de t aí que aparece no limite nem é definida na abscissa 0. Então vamos fazer umas explorações numéricas aí, ó. Pega a calculadora e eu vou fazer umas contas com valores de t à esquerda do 0 e à direita do 0, né? Chegando próximo do valor 0. Então, na tabelinha da esquerda, as aproximações são positivas, o t se aproxima do 0 por valores positivos, e na tabelinha do lado direito da sua tela aí, você tem aproximações quando o t chega perto do 0, mas ele é negativo pela esquerda e pela direita. No caso, está pela direita e pela esquerda, né? E eu vejo que o valor dessa conta h de t aqui, eu vejo que esses valores aqui, isso com a calculadora, tendem a 1,666, né? E essa aí, se esse valor tender a essa dízima é 1/6, né? Então, se isso é verdade, eu responderia que esse limite aqui dessa expressão é igual a 1/6, tende a 1/6 pela esquerda e pela direita, certo? Agora, tem uma observação para fazer no uso de calculadora. Se você diminuir muitos valores de t, você fala, eu não vou parar como naquele outro quadro lá, que era no milésimo, né? Não vou parar no milésimo negativo e no milésimo positivo. Eu vou, já que a minha calculadora tem 12 dígitos, eu vou chegar bem mais próximo do 0 e fazer essa conta. Se você for fazer essa conta para números muito menores do que um milésimo para uma calculadora dessas científicas comum, vai chegar numa hora que você vai fazer a conta h de t e você vai ter 0 no visor. Mas isso não significa que o limite da expressão h de t esteja se aproximando de 0. É porque existem cálculos arredondados que ela faz que levam ela a colocar o 0 no visor. Tá vendo? E aí você estaria incorrendo num erro porque você está exagerando no uso de casas decimais para fazer essa exploração do limite. Então, portanto, cuidado com o uso de calculadoras em explorações numéricas. Tá? Esses arredondamentos podem mascarar um comportamento verdadeiro do seu limite. Vamos para o terceiro exemplo da seção. Estime o limite de seno de x dividido por x quando x se aproxima do 0. Também impossível, essa função seno de x sobre x também não é definida em 0, é impossível de ser esse valor 0 ser substituído nessa expressão. Ok? Aí você pega uma calculadora,
Cuidado, porque no nosso curso aqui é bom que você ative no setup da sua calculadora, nas configurações dela, deixe valendo os cálculos em radianos, tá? Você vai jogar valores porque você tem que configurar ela para que apareça geralmente aparecem umas letrinhas pequenininhas no visor escrito deg ou rad ou de grados, né? Degrees ou rad ou grados. Nós vamos trabalhar sempre com radianos, então já configure sua calculadora para trabalhar com radianos, porque senão as suas contas serão completamente diferentes das que a gente faz dos exemplos do livro, tá bom? Então, configurando a calculadora corretamente para calcular o seno de um número x, de um número real x, de um número em radianos, dividindo esse número por x, você tem aqui, nessas duas tabelas, aproximações pela direita do zero e pela esquerda do zero, e percebe que o cômputo de seno de x dividido por x está se aproximando de 0,999999, ou seja, se aproxima de 1. Essa seria uma conclusão, tá? Ainda na fase exploratória, eu diria que esse limite aí tende a 1. Esse limite seria 1, pela esquerda e pela direita. Se você usar um plotador de gráfico e fizer um zoom aí no gráfico de seno de x dividido por x, você também vai ver que, tendendo pela esquerda e pela direita, na abscissa zero, você tem altitudes que se aproximam de 1. Também é uma resposta intuitiva aí, uma resposta exploratória, né? Bom, exemplo 4. Qual o valor desse limite aqui do seno? Faltou digitar um parênteses aí. Seno de π dividido por x, quando x tende a zero. Então, veja, é número π dividido por número x. Eu vou dividir esse π por um número que se aproxima do zero e vou calcular o seno depois. Então, se você fizer uma exploração, você fala, vou fazer uma exploração numérica na calculadora, vou começar calculando o seno de π dividido por 1, você vai ver zero no visor. Seno de π dividido por 0,5, você vai ver zero no seu visor. Seno de π dividido por 1/3, né? Você vai ver o valor zero no seu visor. Seno de π dividido por 1/4, por 1/10, por 1/1000, você começa a digitar essas frações aí com decimais, e vai vendo que no seu visor você só está tendo o valor 0,0000000. Isso talvez leve você a dizer que esse limite aqui tende a zero, porque o limite é igual a zero. Mas você está errado. Porque se você plotar num plotador de gráfico o gráfico de seno de π sobre x, você vai ver essa linha com os zigue-zagues aí entre altitudes 1 e menos 1 que se acumulam próximo da abscissa zero. Esses ciclos, né, entre menos 1 e 1, eles se acumulam e ficam cada vez mais próximos uns dos outros aqui quando você se aproxima do zero. Essa função oscila infinitamente e a gente diz que ela não tem limite quando x se aproxima do zero. Mas por que quando eu faço a exploração, olha, se você está jogando valores de x da forma 1 sobre n, valores de x da forma 1 sobre n, você está jogando exatamente a abscissa, está calculando seno de x, seno de π sobre x, em cima de abscissas que são raízes. E você tem infinitas raízes que se aproximam, né, da abscissa zero. E nessas contas aqui você está cometendo um equívoco de estar calculando exatamente o valor da função em cima das raízes. Então você está errando na estimativa com a calculadora. O uso de um plotador de gráfico corrige isso aí, te faz não cometer esse erro de dizer que esse limite tende a zero. Na verdade, esse limite não existe. Tá? Sim. Então, nesse caso aqui, você está percebendo que às vezes a calculadora ajuda, às vezes a calculadora não ajuda, às vezes o plotador de gráfico ajuda, às vezes não. Vamos ver mais um quinto exemplo aqui. Limite de x ao cubo mais cosseno de 5x dividido por 10.000, quando x tende a zero. Aí eu vou considerar a função ali, definida pela expressão entre parênteses,
E vou fazer umas explorações numéricas também com a calculadora, me aproximando de zero pela esquerda ou me aproximando de zero pela direita, certo? Então aqui eu tenho, no caso aqui eu estou fazendo, nessa coluna que eu vou mostrar aqui, estou me aproximando de zero pela direita, ó. Eu comecei com 1, valor de x igual a 1, a conta vale 1.0000028, 0.5, cheguei mais próximo de zero, o valor da conta que vale 1,249, 1 décimo, quando x for 1 décimo eu já tenho o valor de 1 centésimo e pouco na f de x, com 5 centésimos eu estou me aproximando de zero, com 1 décimo estou mais próximo de zero ainda, e vejo aqui, chegando na ordem de centésimo, eu tenho respostas no visor de calculadora da ordem de 10 a menos 4, que é o primeiro dígito significativo, né? 0.0001. Tinha um número 9 lá, aí se tornou 0 no final, na última linha, né? Se essa exploração se encerrasse na linha de 1 centésimo, ó, se você parasse a exploração nessa linha de 1 centésimo, a sua tendência seria dizer que esse limite tenderia a zero. Assim, olha, 0.12, 0.1, 0002, 0001, eu acho que vai para zero, vai sempre diminuir. Você estaria cometendo um equívoco. Quando você continuou diminuindo, você percebeu que parece que isso aí vai se estabilizar em 10 a menos 4, em 0.0001, não é? Então, se você continuasse um pouco mais, né, calculando, você tenderia a responder que esse limite seria 1 sobre 10.000. Veremos mais adiante que o limite de cosseno de 5x é 1, e na verdade x ao cubo tende a zero, então a soma aqui entre parênteses, essa soma de dentro do parênteses, na verdade vai tender a 1 sobre 10.000, e a resposta a 1 sobre 10.000 estaria sendo certa. Mas, aí você fica assim, pô, mas no exemplo 4, se eu aumentei a quantidade de casas decimais, a calculadora cometeu arredondamentos e eu errava a minha resposta. E no exemplo 5, se eu parasse um pouquinho antes, eu estaria errando. Continuando a conta, eu percebi que isso se estabilizava perto de 1 sobre 10.000. Como é que eu vou saber quando que eu paro, quando que eu uso calculadora ou não? Bom, nessa sessão a gente está mostrando que você não pode confiar num cálculo aproximado feito com a calculadora. Também não pode confiar muito no plot, no formato de gráfico mostrado por um aplicativo. Então nós vamos ver técnicas de cálculos de limites para não dar-nos respostas erradas quando a gente precisar calcular uma taxa de variação instantânea, que será um limite. Tá bom? Vamos ver agora um limite aqui, ó, limites laterais distintos. Por exemplo, lá na física tem uma tal de função de Heaviside, função h, que é definida assim. Ela é constante igual a zero para t's negativos e é constante igual a 1 para t's positivos, valendo 1 a partir do instante zero. Ela aparece lá quando você está estudando circuitos e você fecha um circuito, sabe, onde você tem corrente ou não tem corrente. Então, antes do instante zero, não tinha corrente. No instante zero, eu passo a ter corrente. É uma função que mede se você tem uma passagem de corrente ou não tem. Ela aparece lá naquele contexto. Bom, analise o comportamento dessa função h nas proximidades da abscissa zero. Nas proximidades da abscissa zero, pela esquerda, eu digo que a função tende à altitude zero, olho no gráfico, e pela direita tende à altitude 1. Então, valores diferentes, né? Da esquerda e à direita dessa abscissa zero. Não há um valor para o qual o limite tenda, portanto, eu vou dizer que esse limite não existe. Se eu me aproximei pela esquerda, me aproximei pela direita e eu obtive valores diferentes, eu vou dizer que esse limite não existe. Tá? Então, este exemplo 6 da função de Heaviside motiva o aparecimento da definição de limites laterais. Essa história de chegar pela esquerda, pela direita, tem um nome correto aqui, que são limites laterais. Então, esse exemplo anterior motiva a definição dos limites laterais. E nós vamos usar as seguintes notações.
x flechinha A com sinal de menos no expoente, e x, uma flechinha A com sinalzinho de mais no expoente. Se você encontrar essa notação com um sinalzinho de menos, isso indica que o x se aproxima do A pela esquerda, por valores menores do que o A. E com um maisinho lá no canto superior direito, essa notação indica que o x se aproxima do A por valores superiores a A. Ok? Então vamos lá. Escrevemos limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L, né? E dizemos que esse limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de A e menor do que A. Então, a aproximação é pela esquerda. Ok? Eu vou me interessar, então, pelo que acontece com a função à esquerda da abscissa A. Eu vou chegar arrastando, vamos assim dizer, entre aspas, eu vou arrastar esse x aqui para ele chegar na abscissa A, pela esquerda. Não me interessa o que acontece pela direita. E essa outra definição aqui, né, a gente escreve esse L e M com x flechinha A positivo e dizemos que esse limite é o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximos de A e maior do que A. Então, é limite pela direita. Okay? Aí eu vou me interessar em aproximar o x, a abscissa x, da abscissa A pela direita. Não me interessa o que aconteça à esquerda da abscissa A. Então, são dois conceitos de limites laterais, tá? Que a gente tem aqui na matemática e que culminam na existência desse critério de limites laterais aqui, possibilitando uma ferramenta para o cálculo de um limite global, um limite que necessita de um comportamento pela esquerda e pela direita. Nós vamos usar como critério para saber se o limite de uma função existe a necessidade dos dois limites laterais existirem e forem iguais. Se o limite, né, pela esquerda de L existir, pela esquerda de A existir e for igual a L, o limite pela direita também for igual a L, o limite total existe e será igual a L. Se os limites laterais forem diferentes ou um deles deixar de existir, o limite total não existe. Nós vamos usar isso como critério, então. Por isso que lá naquele exemplo da função 6 aqui, ó, no exemplo dessa função, os limites laterais quando x tende a zero existem, são diferentes. Aí a gente diz que o limite total da função h não existe. Ok? Aqui, sim, mas no caso aqui, ó, por exemplo, da função seno de x sobre x. Função seno de x sobre x, você calcula o limite pela esquerda. 1, limite pela direita. 1, o L é igual, né? O 1 é igual ao 1, pela esquerda e pela direita, então a gente conclui que o limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero é igual a 1, porque os dois limites atrás existem e são iguais. Se eles forem diferentes, o limite não existe. Se um deles não existir, o limite não existe. Vamos ver o exemplo 7 aqui, então, para que ilustra, a gente não recebe uma lei algébrica, mas recebemos um traçado de um gráfico. Então, observe bem esse gráfico aí. Ó. O que acontece quando você se aproxima da abscissa 2? E o que acontece quando você se aproxima da abscissa 5? Agora eu vou pôr o resto do enunciado aí na tela. Aqui, ó. Vamos estabelecer os seguintes limites. O limite de g de x tendendo a 2 pela esquerda, pela direita, e o limite total. Limite de g de x quando x tende a 2. Também na abscissa 5, vamos estudar limite pela esquerda, pela direita, e o limite total, né? Limite quando x tende a 5. Dessa função g de x aqui, ó, maximizei de novo, ó. Ok? Então vamos lá. Primeiro item. Bom, aqui a gente já pode pensar no item A, no item B e no item C. O limite, se você observar aqui, quando você se aproximar do 2 pela esquerda, você vê que o traço da função se aproxima da altitude 3. Quando você se aproxima do 2 pela direita, você observa que a tendência do traço da função, dos valores funcionais, é atingir a altitude 1. Então, eu respondo que o limite pela esquerda é 3, que o limite pela direita é 1
e que, consequentemente, não vai existir o limite dessa função g quando x tende a 2, porque os limites laterais eles existem, mas eles são distintos, certo? Vamos ver então os últimos 3 itens. Observe o comportamento da função quando você se aproxima da abscissa 5 pela esquerda. A tendência desse traço aqui é atingir a altitude 2. Quando você se aproxima com x pela direita do 5, a tendência também é atingir a altitude 2. Então, apesar do g de 5 ter uma altura ali que talvez seja 1.2, 1.1, 1.3 ali, apesar do g de 5 ser diferente de 2, a nossa resposta é limite dessa função g de x quando x tende a 5 é igual a 2, porque os limites laterais existem e são iguais. Tá bom? Feita essa ilustração aí, né, das nossas definições. Bom, temos ainda uns comportamentos aqui para serem apresentados para vocês, que são os comportamentos de limites infinitos. Existem situações nas quais, quando a gente se aproxima, né, quando você pega uma variável x, uma abscissa x, e se aproxima de um valor fixo a, fazendo alguma conta f, esse valor f torna-se cada vez maior. Tá? Essa é uma noção de comportamento explosivo nas vizinhanças de uma abscissa que a gente precisa estudar. Então são limites que a gente chama de limites infinitos. Por exemplo, vamos determinar um limite de 1 sobre x² quando x tende a 0. Se existir. Tá? Então, eu vou pegar minha calculadora, vou me aproximar do zero pela esquerda, vou me aproximar... Aqui, no caso, a tabela do lado esquerdo da sua tela é uma aproximação pela direita. Né? Me aproximo de 0 pela direita, me aproximo de 0 pela esquerda, fazendo essa inversão 1 sobre x². E eu percebo um aumento na magnitude aqui da minha conta. 1, 4, 25, 100, né? 10 mil, 1 milhão. Quanto mais próximo do zero você chegar, eu vou pegar esse número, tanto positivo como negativo, elevar ao quadrado, ele vai ficar muito pequeno, mas vai ficar positivo, e eu vou dividir 1 por um número muito pequeno, vou obter um resultado muito grande. Então, essa exploração aqui me leva a responder que o limite de 1 sobre x² quando x se aproxima de zero é um comportamento explosivo pela esquerda e pela direita. Se você colocar 1 sobre x² num plotador de gráficos, você vai ver uma figura semelhante a essa. O gráfico da função explode quando chega perto do zero. Tem uma explosão, um crescimento ilimitado. Não para em nenhuma altitude. Quanto mais próximo de zero você chegar, maior será aquela magnitude lá. Tá? Então a gente conclui, nesse comportamento explosivo, nós concluímos que esse limite não existe. Eu não paro, não chego a me aproximar de nenhum número real L. Esse limite não existe. É explosivo pela esquerda e pela direita. E nós vamos denotar esse comportamento dessa maneira aí, colocando esse símbolo de infinito, um 8 deitado, né? Um símbolo de infinito, após o sinal de igual, após esse signo de igualdade. Então essa seria a notação de que o limite é explosivo pela esquerda e pela direita. Aí se eu perguntar, mas esse limite existe? Não, não existe esse limite, porque este símbolo aí não é um número, é um registro que me indica um comportamento explosivo, não é um número real. Tá? É uma notação apenas, esse limite não existe, ele tende a mais infinito pela esquerda e pela direita. Certo? Aí eu chamo a atenção, esse signo aí não é um número real. Tá bom? Aí nós temos a nossa definição. Primeiro a gente tem essa exploração aí, intuitiva, e temos a nossa definição. Seja f uma função definida em ambos os lados da abscissa A, exceto possivelmente em A. Então esse limite de f de x quando x tende a A é infinito. Nós vamos ler assim, né? Essa anotação aí. Isso significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tornando x suficientemente próximos do A. Ou seja, comportamento explosivo à esquerda e à direita do A. Bom, tem outra ilustração aqui de um comportamento explosivo. Quando você se aproxima da abscissa A, as contas f de x explodem.
tendem a infinito. Tá bom? Também pode ocorrer esse comportamento explosivo nas proximidades de uma abscissa, mas um comportamento explosivo com sinal negativo. Por exemplo, quando você calcula menos 1 sobre x². Quando x tende a zero, os valores da função tendem a números negativos cada vez maiores, mas são negativos. Por isso a gente tem essa nossa definição aqui. Limite de f de x, quando x tende a pode ser menos infinito, né? A gente faz essa grafia aí, mas isso significa que a gente pode fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes em módulo, porém negativos, tornando x suficientemente próximo de a. Então, à medida que eu me aproximo do a minha conta f de x explode, só que ela explode com um sinal negativo. Há uma ilustração aqui de um gráfico, né, com um típico comportamento explosivo negativo nas vizinhanças do abscissa A. As contas explodem em módulo, mas elas são negativas. Existem mais 4 possibilidades de comportamentos explosivos, positivos ou negativos, quando se consideram aproximações pela direita e pela esquerda, né? Como a gente falou em limite pela esquerda e pela direita, você tem essas 4 possibilidades que a gente vai ver agora, né? A possibilidade de um limite de f de x quando x tende a pela esquerda ser menos infinito, pela esquerda ser mais infinito, pela direita ser menos infinito e pela direita ser mais infinito. A reta vertical que indica a posição de uma abscissa em relação à qual a função tem um comportamento ilimitado chama-se assíntota vertical do gráfico da função. Então, x igual a A, aqui nesse caso, é uma assíntota, aqui também é uma assíntota, aqui é uma assíntota, aqui é uma assíntota, aqui o x igual a é uma assíntota, aqui o x igual a também é uma assíntota. Então, quando você tem comportamentos explosivos de uma função nas proximidades de uma abscissa, ou dos dois lados, ou de um lado só, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, aquela reta vertical da equação x igual a A recebe o nome de assíntota da função. Ok? Está aqui, assíntota vertical do gráfico da função. Aí temos a definição no quadrinho, né? A reta vertical da equação x igual a A é uma assíntota vertical de y igual a f de x se ao menos uma das seguintes situações estiver satisfeita. Ou o limite pela esquerda e pela direita, né? O limite total é mais infinito, ou o limite total pela esquerda e pela direita é menos infinito, ou o limite pela esquerda é mais infinito, ou o limite pela direita é mais infinito, ou o limite pela esquerda é menos infinito, ou o limite pela direita é menos infinito. Ou seja, se qualquer uma dessas 6 situações aqui acontecer, a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico da função. Bom, aí vem uma aplicação aqui, já estamos no finalzinho, exemplo 9, determine se os limites existam. Determine os limites caso existam. Né? Então vamos ver, item A, 2x dividido por x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Vamos analisar esse caso. Quando x tende a 3 pela direita, pense, ele é 3 ponto alguma coisa. O denominador x menos 3 vai ser um número muito pequeno, cada vez menor, mas ele é positivo. E quando você se aproximar do 3, 2 vezes esse número x se aproxima do 6. Então, eu escrevo aqui, ó, até pôr um alerta aqui para você deixar piscando, ó. Isto aqui é uma grafia só nossa. No livro você não encontra isso aqui, tá? Não existe essa notação aqui do zero com um maisinho lá em cima. Eu estou indicando que o denominador tende a 0, mas ele é positivo. E o numerador tende a 6. Então, essa divisão tende a ser explosiva, com sinal positivo. 6 dividido por um número cada vez menor é um número cada vez maior, com sinal positivo. Então, a resposta ao item A seria essa grafia aqui embaixo. Limite de 2x dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, igual a infinito positivo. Tem autores de livros que põem um sinalzinho mais infinito. Eu não costumo colocar. Só escrever infinito. Se for negativo, se a explosão for com sinais negativos, aí a gente põe a grafia menos infinito. Nesse caso é explosivo, mas é positivo esse limite lateral.
Bom, quando x tende a 3 pela esquerda, as sondagens aqui, né, piscando aqui, ó, eu vou indicar, o numerador tende a 6, porque eu estou duplicando o valor do x, mas o denominador tende a um zero com um sinal negativo, porque eu estou pegando 2,99, 2,999 menos 3, isso me dá um número muito pequeno, mas com sinal negativo. Então eu vou dividir 6 por um número muito pequeno, mas eu tenho um sinal negativo no denominador. Então isso vai me dar um número muito grande com sinal negativo. Aí eu indico dessa maneira. Limite de 2x dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, igual a menos infinito. Bom? Então, esse limite também não existe. Aquele anterior não existe. Esse limite não existe. Eu grafo ele igual ao infinito, mas ele não existe, não é número real. Este aqui não existe, ele não é número real, mas eu escrevo a grafia menos infinito. É um comportamento exclusivo pela esquerda. De maneira que, se você olhar o gráfico dessa função no plotador, você vai ver um pedaço, um arco, que diminui pela esquerda, né? E pela direita ele tem um comportamento explosivo positivo. X igual a 3 é uma assíntota do gráfico dessa função aqui, dessa função racional. Exemplo 10, determina as retas assíntotas do gráfico o último exemplo, do gráfico da função f de x igual a tangente de x. Ora, a gente já sabe como é que é o gráfico da função tangente, né? Só um exemplo do livro, ele está observando que você vai considerar a função tangente de x como seno de x dividido por cosseno de x. E as possíveis assíntotas verticais ocorrem em abscissas que anulam a função cosseno de x. Certo? Bom, então eu percebo lá que quando eu chego próximo de π sobre 2, né, no meu círculo trigonométrico, π sobre 2 vai me dar cosseno igual a zero. Quando eu me aproximo por arcos menores que π sobre 2, pela esquerda de π sobre 2, o cosseno tende a zero com valores positivos e o seno tende a se aproximar de 1. E essa divisão é explosiva. Então o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda tende a explodir, tende a infinito, com sinal positivo. Outra tela aqui. Quando eu me aproximo de π sobre 2, mas passando além de π sobre 2, né, o cosseno é negativo. O seno continua tendendo a 1, mas o cosseno é negativo. A divisão, então, explode. Em módulo ela é cada vez maior, mas tem um sinal negativo. Então, eu respondo que o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela direita é menos infinito. E isso se repete, né, a cada intervalo de π somado nesse valor π sobre 2, ou subtraindo π. Né? Então, 2n mais 1, π sobre 2 com n inteiro. Portanto, a gente conclui que todos esses valores aí de x igual a 2n mais 1 que multiplica π sobre 2 são retas assíntotas do gráfico da função tangente de x. Tá bom? O que a gente já sabia, né? Esse é o exemplo 10, é o último exemplo da função. Também no exemplo 10 aqui uma continuação, um exemplo 11, né? A função f de x igual a ln de x também possui um comportamento assintótico para a reta vertical da equação x igual a zero. Veja, ela não é definida à esquerda de zero. Ela é definida apenas à direita de zero. Mas, olhando a nossa definição, se você souber que em algum limite lateral o limite dessa função é mais infinito ou menos infinito, para alguma abscissa, você determina uma reta assíntota. Né? Então, aqui nós dissemos que a função y igual a ln de x tem um comportamento assintótico para a reta vertical da equação x igual a zero. Pela direita dá menos infinito. Aí, vocês vão rever essa sessão, vão estudar essa sessão aí, e vão atacar a lista de exercícios, tem bastante exercícios que eu recomendo. 1, 3, 4, 5 do começo, do meio, mais para o final da lista, né? Então, quando eu recomendo a lista, uma quantidade grande de exercícios, é porque a sessão é importante. Então, você estude a sessão, pegue o livro, estude a sessão
e ataque a lista de exercícios, que a gente faz aulas depois, tiramos dúvidas de alguns desses exercícios recomendados e outros que eu também não recomendei, mas como assim, né? Por exemplo, eu estou recomendando fazer o 10, pular alguns, fazer o 15. É para você não ficar perdendo tempo de fazer o 10, fazer o 11, o 12, o 13, porque eles são repetitivos. Então dá uma pulada. Eu olhei a lista e peguei enunciados diferentes. Então quando mudava o enunciado, eu estou falando, esse aqui. Mudou o enunciado, faça esse. Tá bom? Aí do 18 eu pulo para o 29, certo? Mas aí na aula de exercício a gente pode fazer o 19, fazer o 20, tá bom? Ok. Iremos então na próxima aula estudar a sessão, ou fazer um resumo, né, da sessão 2.3.